O servidor público Vinícius Pigossi utilizou a tribuna livre da Câmara de Vereadores de Farroupilha na última segunda-feira para falar sobre o Código de Posturas do município. Durante cerca de 10 minutos, Vinícius defendeu uma atualização do Código de Posturas de Farroupilha e relatou diversas situações com relação à perturbação do sossego causado por animais no meio urbano do município. De acordo com ele, há casos de pessoas que estão criando e mantendo alguns tipos de animais na área urbana e, em muitas vezes, estes animais acabam gerando transtornos na vida de outras pessoas. O vereador do Progressistas, Caleb Coelho, se manifestou sobre o assunto e relatou que no passado também teve problemas com um galo de um vizinho que lhe trazia perturbações. Bem, a minha opinião sobre esse assunto já é bastante clara. Eu acredito que existem animais que não possam estar no centro. Não existe utilidade num galo no centro. Eu tinha um galo a 3 metros da minha janela. 5 da manhã, estava eu, a minha esposa e a minha filha acordados, conversando, porque o galo não deixava dormir. Qual a utilidade de um galo no centro da cidade? Eu moro no 1º de Maio, mas hoje o 1º de Maio é como se fosse o centro. Então, eu acho que é muito importante essa proposição do senhor Vinícius Pigossi, para que a gente possa rever esses assuntos. Inclusive, foi tema de campanha para mim, de que eu ia correr atrás disso, e vou fazer isso, vou pedir a sua ajuda também. Porque não é só galo. Existem outros animais que também causam muito problema. Da mesma forma que uma pessoa tem o direito a ter um animal, outra pessoa tem o direito a ter descanso. E o problema é conseguir o equilíbrio disso. Como fazer com que eu possa ter o meu descanso e a pessoa possa ter? Então, já está na lei, já consta que não pode. E quando eu fui procurar ajuda para resolver esse problema, não tinha o que se fazer. Sabe? Como não tem o que fazer? Se a lei diz que não pode, como é que não tem o que fazer? Então, alguma coisa tem que acontecer. Porque se está numa área rural, existe um bom espaço. Agora, vocês imaginam um galo, aquele barulhão reverberando, 5 da manhã, no quarto, aí a gente fica de mau humor, não dorme. Isso falando só de galo, tá? Porque eu já venho há anos, como eu sou muito presente nas redes sociais, comentando sobre esse assunto, e procuro não ter nenhum animal que incomode também, porque eu me preocupo com os vizinhos. Outra coisa que nós precisamos ver também é uma regulação com relação ao som, então, das motos, que nós já conversamos aqui, com relação ao barulho. Por que quando eu vou denunciar, eu posso fazer uma denúncia anônima sobre algum crime? Sei lá, uma boca de fumo, alguém que está vendendo droga, eu posso fazer uma denúncia anônima. Mas quando um vizinho está fazendo barulho, eu não posso denunciar de forma anônima, não vai ser feito nada. Só que eu tenho esse problema e eu não posso denunciar, porque existe um problema com relação à pessoa com quem eu vou denunciar, que eu posso até correr risco de vida, porque evidentemente que vai saber que fui eu. Então nós precisamos rever isso para que o cidadão que mora na cidade ele possa ter paz. E o cidadão que queira ter animal, ele possa ter os seus deveres devidamente exigidos. É uma coisa lógica. Conviver em sociedade, a gente precisa que as regras sejam feitas. O vereador do PSB, Juliano Balgarten, reconhece que o assunto não é tão simples assim e que o Código de Posturas do município necessita passar por uma atualização. Eu quero te cumprimentar, Vinícius, porque tu levantou... E aquilo que eu falava com alguns colegas é um assunto, pode parecer extremamente simples, pero no mútil, Tem algumas coisas um pouco mais complexas e são passíveis, literalmente, de reflexão e análise. Isso que tu mencionavas, quanto à questão da fiscalização, eu conversei com o Christian e com a Rude Alva. O Christian é atual ouvidor do município, a Rude Alva era ouvidora. E me relataram que, quando se deparavam nessas denúncias, os fiscais voltavam que, dentro desse aspecto, que não ficava muito claro qual ponto eles poderiam atuar ou não, fazendo com que, então, aquela denúncia ela não se levasse adiante, bem como não fosse, de fato, sanado o problema.
Quando tu falas que o código de posturas ele está com diversos problemas, e eu concordo e assino embaixo. Eu tenho estudado algumas coisas em específico por diversas reclamações, e eu acho que essa época do ano eu acho que é propícia para isso, a questão dos terrenos. Os terrenos particulares que estão abandonados pelos proprietários, terrenos de esquina com terrenos com poder, que se for avaliar um corretor imobiliário, eu usei um exemplo, contatei um corretor e ele simplesmente me passou que desses casos, o exemplo, o terreno custava um valor de mercado de 160 a 180 mil reais. E está mato alto, está criando diversos bichos naquele local, tenta notificar, volta o AR, o proprietário se perdeu, então eu vou estar nos próximos dias apresentando um projeto de lei com algumas alterações do Código de Posturas, inclusive essa questão para a gente tentar levar adiante e melhorar, ou propor também para os colegas a própria criação de uma comissão para tratarmos disso. Mas acho que eu vou levar questões mais pontuais para a gente ser mais efetivos e o poder público, de fato, seguir, mas também, quando chegar lá na hora, né, dos fiscais exercerem o que lhe é da sua competência, de fato, eles executarem, aplicar a sanção. Porque também não adianta a gente ter código de posturas, não adianta a gente ter multa, ouvidoria, etc., para denúncias, se lá na ponta também trava. O vereador do PDT, Gilberto do Amarante, reconhece que a criação de alguns tipos de animais na zona urbana é uma temática bastante complexa. Nosso usuário da Tribuna Livre hoje, que sempre traz assuntos pertinentes à comunidade, embora às vezes, né, Vinícius? Até mesmo na tua fala que você meio que buscou um sorriso, né, no comentário do animal. Claro que as pessoas às vezes têm alguns animais que é muito discutido a Brasil afora como sendo animais de estimação. Recentemente saiu um noticiário na televisão que um condomínio em São Paulo de muitos moradores, um desses moradores tinha um porco de estimação e esse porco virou meio que uma questão de um animal de estimação para todos os moradores daquela ocasião. Então, que situação que foi, como que foi tratado, enfim, aquele assunto, tanto que depois o próprio morador ganhou a nível de judicial. Entraram na justiça tal, e o morador acabou ganhando. São assuntos polêmicos, sim, são assuntos que, por exemplo, se nós tratarmos de pavão, nós temos aqui o pátio da Tramontina que tem esses animais, né? Nós tratando de toda a área urbana do município, e as empresas da Tramontina estão no zonamento urbano. Tem outros animais, por exemplo, de pombas, que são animais que, às vezes, elas são nômades, né? Elas não têm uma residência fixa, elas vêm e se procriam em qualquer ambiente, né? Então, são questões de vir, sim, a discutir, rever o Código de Postura de como tratar desses assuntos. Até teve o professor Caleb, que outro dia que citou a questão do incômodo de um galo lá perto da sua residência. Então, cada cidadão traz os seus incômodos do dia a dia. Se nós olharmos, ontem, acho que foi na sexta-feira que estava aqui o Major Juliano, né, o Tenente Coronel Becker, do qual nós estávamos discutindo a questão do barulho das surdinas de moto, de carro, que também nos incomoda, e às vezes a nossa justiça, mesmo tendo a lei, torna-se não podendo fiscalizar e ser eficiente por várias razões. Mas trago aqui, eu acho que sim, são assuntos pertinentes para nós discutirmos, e que bom que você traz para essa casa para nós debatermos. O espaço da Tribuna Livre na Câmara de Vereadores de Farroupilha ocorre uma vez por mês. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.